Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para mais um webinar SíndicoNet. Meu nome é Júlio Paim, eu sou CEO do portal e hoje a gente vai falar sobre mindset e mapa mental. Antes de começar, eu queria agradecer mais uma vez a Intelbras por patrocinar esse webinar do SíndicoNet. Muitos de vocês devem conhecer já, a Intelbras ela é um especialista em soluções e equipamentos de segurança para condomínios. E está com a gente aí já faz um tempo e vem patrocinando os nossos webinars e está sempre com o SíndicoNet, inclusive na área de fornecedores do SíndicoNet. Ok? Vamos começar então? Vamos lá? Eu acho que a gente pode fazer da seguinte forma, falar um pouquinho de mindset, né? Dar uma noção do que é esse conceito. E depois, então, a gente parte para o mapa mental, ok? Vamos nessa. Fábio, começando com você, seguindo até um pouco daquela lógica que a gente já vinha trabalhando, né? O Fábio trazendo muito da parte da teoria e a Taola entrando com a parte prática. Conta pra gente um pouco do que é, como que você enxerga e como que funciona esse conceito de mindset. Legal. Tá? A gente... Nas empresas lá, a gente somando, tem, né, as empresas do grupo, a gente tem aproximadamente 3.500 profissionais, assim, se for somar todos os campos universitários, as franquias. Tá. E de uns anos para cá, diria para você, de uns 6, 7 anos para cá, a gente passou a ter alguns desafios. E como tem muita gente, o desafio é como você lidar melhor com as pessoas, respeitando todas as crenças, diversidades, mas fazendo com que o dia a dia da empresa a gente pudesse obter cada vez mais performance através das pessoas. Então, ou seja, um ambiente de respeito, mas buscando cada vez mais performance. E aí com isso, claro, a gente é ser humano e as cabeças são diferentes, né? Cada um vem com um chip lá, né? A gente vem com um chip lá, algumas coisas combinam, outras coisas não. Mas a gente tentou buscar uma forma de simplificar a questão de obter performance com as pessoas juntas. E aí, óbvio que a gente vai estudar teorias e passou a ser meio que coisa de cabeceira de CEOs que os coachings passaram a trazer agora mais recentemente, mas é algo mais atrás, que é a questão do mindset. O que é mindset? É um modo de pensar. Tá. E aí, de forma simplificada, a gente começou a estudar, a perceber e praticar que a gente tem dois modos de pensar. Você tem um lado mais diretivo, que é um lado mais teimoso, é um lado mais... é isso, né? Que você vai lá e toma as rédeas e toma a decisão. E você tem um lado que é mais, diria assim, progressista, mais suave. E a teoria mostrou pra gente que são duas coisas. É o mindset fixo e o mindset de crescimento. O que significa um mindset fixo? É aquele que a gente normalmente usa para você tomar decisões rápidas, onde você é mais diretivo, você é mais assertivo, você precisa naquele momento tomar um caminho e você fala, cara, vai ser assim e pronto, e nós vamos junto, e você tem que engajar as pessoas para entrar nesse seu caminho. Mindset fixo. O mindset fixo. Tá. As escolas infantis estão usando muito isso, esse exemplo. É mais ou menos assim. É um lado ruim do mindset fixo. Então, pô, seu filho chegou em casa e, cara, tirou 2 na prova que valia 10. Nessa hora entra o mindset fixo de pai e mãe e diz, meu querido, tá feio, castigo 3 meses e acabou, e quem manda nesse negócio sou eu. Entrou o seu mindset fixo para você dar uma punição para ver se você corrige o problema. Esse é um lado ruim. Se você nessa hora usasse o mindset de crescimento, que é o que todo mundo sonha, em manter a calma, a serenidade, seria, ó, vem cá, vamos ver o que aconteceu com esse 2. Tem uma coisa aqui que está me dizendo que faltou um pouco mais de esforço. Só que para mostrar para você que faltou esforço, eu vou me esforçar junto com você e nós vamos estudar junto para a próxima e eu tenho certeza que nós vamos tirar mais do que 8. Vamos nessa comigo? Legal. Então a gente cria uma outra perspectiva. Você cria uma outra perspectiva de aprendizado com a mesma situação. A situação é a mesma, você tem 2 caminhos. Tá. Corrigir pela direção ou corrigir pela progressão. Mas esse é um lado que estão levando muito para a escola infantil, tá certo, hoje em dia é o correto,
né, que é ao lado do diálogo. Mas como é que a gente faz isso na empresa? Imagina lá, você está com meta, você está com cobranças, você está com um monte de coisa de gente vindo lá na sua orelha e você fala assim, olha, vem aqui, calma, que daqui 2 anos a gente resolve esse problema. Né? Não é bem assim também, não é tão progressista. Então a gente começou, para amarrar tudo isso e para finalizar, a gente começou a perceber que para determinadas situações, a gente precisa colocar o nosso mindset fixo para funcionar, mas engajando as pessoas. Tá. Porque no exemplo da criança, você põe o mindset fixo para funcionar e é assim, acabou. Quem manda é você e vai ser assim. Agora, você pode usar um mindset fixo para determinadas situações, mas você tem que engajar as pessoas. E é quando você tem uma urgência de tempo, quando você vai fazendo a coisa acontecer. Mas a maioria das vezes, a ideia é que você use o mindset de crescimento, que é onde todo mundo aprende junto, constrói junto e pensa no objetivo mais de longo prazo. Então, assim, de forma geral, o mindset, ele é uma ferramenta. E que a gente tem que saber em que momento você usa um mindset fixo e em que momento você usa um mindset de crescimento. Normalmente, você usa um mindset de crescimento para projetos, para coisas que você não tem tanta pressão de curto prazo. E que aí você coloca a coparticipação, você envolve as pessoas, todo mundo aprende com todo mundo, você abre a sua cabeça para ouvir mais. As pessoas também estão mais abertas a ouvir, e é onde você constrói as coisas um pouco mais de médio e longo prazo. O mindset fixo, você tem hora que precisa dirigir, mas você precisa ter a maestria de usar o mindset fixo. Olha, a decisão é essa, nós vamos por esse caminho, por este motivo, e eu gostaria que todos fossem comigo. Vamos nessa, vamos fazer junto essa história acontecer? Então você deu uma decisão, você deu uma direção, e você ganhou a confiança e as pessoas vão seguir contigo. Só que vai ser um pouquinho mais rápido. Então a gente começou a trabalhar lá na empresa que médio e longo prazo fazemos juntos, cabeça de construção junta, mindset de crescimento, todo mundo aprendendo. E no curto prazo e na decisão urgente, pressão e tudo mais, tem hora que você tem que pôr o mindset de crescimento, desde que o mindset fixo, desde que as pessoas estejam engajadas. Então você usa o mindset fixo, mas trazendo fatos, argumentos, evidências para que essa confiança seja ali colocada em prática com todos. Legal. Então, assim, ferramenta de decisão. Ferramenta de decisão. Exato. E acho que muito relacionada a desenvolvimento humano mesmo. Claro. Da gente como pessoa. E é engraçado, você contando tudo isso, acho que vocês também que estão acompanhando a gente, não tem como não fazer um paralelo com condomínios. Tudo que o Fábio falou aí, eu via claramente um síndico passando por essas situações. Que hoje em dia ele se assemelha muito a um CEO de uma empresa. Claro. Também, né? No caso da Taola, condomínios grandes, né? Condomínios clube, condomínios maiores. Pois é. Você, praticamente, a realidade é de uma grande empresa. Condomínios clube. Mas mesmo nos condomínios pequenos, a pressão é a mesma, a cobrança é a mesma, os desafios, as metas que existem, né? Olha quantas... O síndico é um tipo de... É uma atividade que recebe críticas quase que diárias, né? Muitas construtivas, sim, que aí você tem que, né, ter um mindset abre a cabeça. De crescimento. E Taula, você então, acho que é a pessoa perfeita para contar para a gente um pouco de como você explora isso nos seus condomínios e no seu dia a dia. Sim, é bem o que o Fábio falou. Tem questões em condomínios que não dá muito para você, vamos pensar como a gente pode evoluir nesse problema, o que a gente pode trazer de solução com isso que aconteceu. Não dá para ter uma decisão a médio, longo prazo. Tem coisas que você precisa atuar naquele momento com o que você já tem de bagagem, com o que você já tem de conhecimento, né? Então, situações emergenciais, situações que envolvem segurança, normalmente você vai para aquilo que você já viveu, já experimentou, já faz parte, né, consequentemente, do seu mindset fixo. Agora, outras situações, você vai trazer uma inovação, você vai trazer uma redução para o condomínio com algo novo, um projeto, né? Aí você vai usar um mindset de crescimento. O Fábio falou uma coisa que eu acho muito importante. No condomínio a gente sempre está falando de engajamento, né, de pessoas. Tanto da equipe quanto dos próprios condôminos. Porque qualquer tipo de decisão que você tome, ela vai sofrer críticas. Seja uma decisão voltada para um projeto, que você tem mais tempo de desenhar, e aí você envolve mais as pessoas. Seja para uma decisão ali de emergência que você tinha que conduzir de forma... continuar com a segurança ali dos condôminos.
Então, o que eu vejo muito do mindset é assim, e trazendo tanto para condomínio quanto para a vida, né? O mindset fixo é aquilo que você sabe, que você tem segurança, é a área que você domina. Isso daqui eu sei fazer, eu sei qual vai ser o resultado se eu tomar essa ação. Né? O mindset de crescimento é algo que você está sempre se desafiando. Então, você está aprendendo, você está evoluindo, você vai se tornar alguém, talvez, muito experiente naquilo, mas é um aprendizado. Né? E eu vejo que no condomínio, por exemplo, como a gente lida muito com pessoas, tanto na equipe, né? Às vezes a gente usa pessoas que você fala, não, olha, estou trazendo uma ferramenta nova, a ideia é que a gente possa avançar, reduzir o número de horas que você gasta fazendo isso, mas a pessoa tem aquela mentalidade que não, eu preciso, por exemplo, do checklist na minha mão, fazendo ali, eu preciso sentir, preciso ver, e você está trazendo uma ferramenta que vai te trazer indicadores, que vai dar uma visão de gestão muito maior, e a pessoa tem dificuldade, porque ela tem um mindset fixo. Você falou das críticas, né? A gente tem muito, eu acho que o que o síndico mais tem é. E como ele tem que saber lidar com isso. E como ele tem que saber lidar. Tem horas que você tem que ser, né, pontual naquilo que está sendo a crítica, porque você tem segurança que aquele é o caminho e é aquilo. E eu acho que o mais importante é você não tomar aquilo como verdade. Às vezes é uma crítica que não é uma verdade. Né? E como que eu faço com isso? Eu vou me enterrar no buraco e aí realmente eu sou uma péssima síndica, eu não... Você vive situações difíceis, então acho que você tem que pegar aquela crítica e transformar num aprendizado. E isso é uma dificuldade enorme no condomínio. E aí a gente está falando de mindset, de crescimento. Pois né? É um exercício. É um exercício diário. E você se autoconhecendo também, você consegue determinar ali, ou pelo menos ter uma noção se você é mais fixo ou se você é mais de crescimento. Né? E qual que é o balanço ideal disso para você como pessoa? Você fez um gancho legal, o balanço ideal. Eu ia dizer, eu estava pensando aqui como é que poderia daqui a pouco amarrar isso tudo, né? E aí a gente vai lembrando de situações. A nossa tendência, e isso não é psicologia, eu sou longe de saber sobre isso, mas a nossa tendência mesmo é de ser um pouco mais teimoso mesmo, de você seguir o nosso caminho. A tendência é que a gente use mais o nosso lado, esse é o caminho e eu vou seguir. Esse é o nosso lado um pouco mais teimoso, né? Sim. Mas mesmo quando a gente, lá na empresa, mesmo quando a gente tem uma situação urgente, que a gente precisa tomar uma decisão, e que às vezes é danosa, quando eu digo danosa, sob o ponto de vista assim, toda decisão tem uma consequência. E às vezes você toma uma decisão ruim, e não que ela seja ruim, você tem uma ruptura às vezes você precisa tomar uma decisão de dissociar alguma coisa, você precisa tomar uma decisão de demitir, você precisa tomar uma decisão de seguir um caminho. Ela traz, obviamente, coisas boas e traz dores também. Sim. Mas a gente passou a tentar olhar para isso que mesmo depois de uma decisão difícil que foi tomada de forma diretiva, e aí nós vamos trabalhar para que ela funcione, aquilo lá se transforme num projeto para aquilo não se repetir. Sim. Então, assim, a gente usa o aprendizado daquilo, é quase como se fosse uma mescla entre, cara, nós usamos o mindset fixo porque precisava e tá tudo certo. Agora é o seguinte, como é que a gente transforma isso em uma coisa que não se repita? E aí entra todo mundo usando o lado aprendizado, entendeu? Cara, é um jeito de pensar, né? A gente fala de esporte, é a mesma coisa. Fiz lá a corrida uma maratona. Pô, fui bem? Cara, até fui bem, mas você sempre quer ir melhor. Então, cara, onde que foi o aprendizado que você teve pra você treinar melhor pra próxima? Você tomou a decisão naquele momento lá de correr assim, mas e depois? O que você aprendeu com aquilo? Então, a mescla disso tudo, o equilíbrio disso tudo, é você saber que no fim, independente de qual decisão você tenha tomado e qual mindset você tenha usado, você coloca depois no fim também um mindset de crescimento para você aprender com aquela decisão, seja ela qual for. Mas tem que ter uma habilidade, né? Pô, não é fácil, cara. Agora você imagina isso com gente, Júlio, com muita gente rolando, e aí você, condomínio. Cara, é muita gente, é muito ponto de vista, é caótico se você for falar. Você não pode sentar todo mundo e falar, pessoal, então que mindset nós vamos usar agora? Né? Você tem que ter a habilidade de entender o cenário, e eu acho que esse que é o aprendizado que a gente tem que deixar. A pessoa entender o cenário e saber usar corretamente, mas não desrespeitando
né, trazendo o ponto de vista, colocando confiança, mas fazendo todo mundo, no mínimo, entender o que está rolando. É bem isso que você falou. Acho que é muito você saber ler o cenário, interpretar aquilo que está acontecendo e você, com a habilidade até de se autoconhecer melhor, saber como lidar com essa situação, você então colocar em prática aquilo que você entende como mindset e se policiar até mais para você realmente evoluir e crescer. Né? E assim, por fim, assim, da minha fala, né, Paula, talvez complemente, isso não significa que a gente, a pessoa que tem um mindset de crescimento é zen, é calma. Não, nós não estamos dizendo do jeito de ser. Tem gente que é explosiva e vai ser explosiva, tem gente que, grita e vai continuar gritando, tem gente que é mais calma e vai continuar mais calmo e ponderado. Nós não estamos dizendo de ser mais calmo ou mais nervoso, não é nada disso. A gente está falando de uma forma de você decidir, de você conduzir o seu dia a dia junto com as pessoas, de você saber lidar com o negativo e com o positivo, de uma forma que isso se transforme em resultado. Com certeza. Simples, né? Vamos a alguns exemplos práticos, Taula, aqui que você pode trazer pra gente, alguma situação que você tenha vivido, talvez recente, assim, e que você... O Fábio estava aqui falando e eu estava pensando, né? O síndico, tanto o externo, né, o profissional, quanto o síndico morador. Quando ele assume uma gestão, ele está chegando num ambiente novo, né? E eu costumo dizer, e para mim é um mindset bem fixo, que normalmente você encontra nos condomínios, principalmente quando você é externo, aquela pessoa que já está há muito tempo fazendo parte de alguma gestão e para ele aquilo é a verdade. Né? Aquela é a forma de conduzir o condomínio, qualquer coisa que você traga diferente. Tipo, aqui sempre foi assim. Eu brinco, né? Aquela coisa, eu sempre, Gabriela, né? Eu nasci assim, vai ser sempre assim, tem a música. Mas muitos condôminos têm essa postura também. Muitos. E você é alguém externo, né? No caso de um síndico contratado, que está vindo com toda uma bagagem que você tem de experiência e você está enxergando que aquela situação pode mudar totalmente se você trouxer algo diferente, que você está acostumado, né? Então eu acho que essa questão da mentalidade fixa existe muito em condomínios. Então, difícil, às vezes você caminha um tempo para ganhar essa confiança e aí sim migrar, né? Do sempre foi assim para olha assim é muito melhor. Nós podemos, né? Então assim, eu vivo muito isso em condomínio. Na maioria dos condomínios que eu chego tem uma figura que sabe demais e que às vezes barra um pouco algumas decisões que seriam até melhores. Mas aí como que você lida com exatamente essa situação? Tá? Vamos lá, você tem ali a pessoa ali que realmente é um mindset totalmente fixo, você já conseguiu fazer essa leitura e você com certeza mentalizou ali, ok, então eu vou ter que agir assim com essa pessoa para tentar, às vezes, até trazer ela para o meu lado. Como que você costuma lidar com esse desafio? Então, aí tem situações que eu saí super vencedora, feliz nisso, e tem outras que não deu certo. Então, por exemplo, eu sempre procuro mostrar, né, olha, os resultados de tomar uma decisão diferente do que a que vocês vinham tomando em um determinado caso, são essas são as consequências. Então, eu procuro mostrar em outros condomínios que eu já fiz, tomei determinada decisão, o resultado que deu e foi muito favorável. Procuro passar confiança para aquela pessoa, porque quando ela vai com uma mentalidade aqui assim, é porque normalmente ela tem medo do novo. E se ela fizer diferente, der errado? Né? Primeiro, para que tudo que dá errado, a gente pode consertar. Essa é a ideia, né? Que a gente tem forma sempre de resolver as situações. Mas eu também já tive situações de falar assim, olha, ok, né? Seu pensamento é este, eu respeito, porque tem um limite também de trazer para perto e engajar. As coisas não andam assim. Tem um limite, senão fica tudo muito travado. Então, eu tive há pouquíssimo tempo uma experiência no condomínio. Eu tentei muito, né, trazer sempre essa visão de isso daqui pode ser diferente. Mas chega uma hora que talvez você não consiga, e aí você tem que se impor, de fato, com o seu mindset fixo e dizer, olha, ok, mas agora eu sou a síndica, né, contratada, vocês estão me remunerando para eu trazer as minhas experiências de mercado e nós vamos conduzir assim. Então, tem alguns momentos que você precisa colocar
de fato, se impor mais. Se impor, Né? né? Não dá para agradar, de fato, todo mundo. Você Sim. não consegue fazer uma gestão querendo ser Miss, não tem Miss. Sim. Você é gestora, né? Eu acho que você tem que pôr aquilo que você acredita. Muito nesses momentos que você realmente precisa se impor, que você sabe que está certo e que tem coisas erradas naquele condomínio, faça isso, mas sempre com a cabeça aberta ao mesmo tempo. Você com tem respeito, a sua convicção, né? ali, mas as pessoas podem até ir falando, criticando, mas não deixa isso bater e voltar. Vai absorvendo e vai você então maturando aquilo dentro da sua cabeça. Pra você, às vezes até não precisa ser na hora, mas depois de um tempo você começa a perceber, pô, pode ser, tá tudo errado aqui, mas aquele ponto ali realmente bateram naquela tecla e eu acho que ali, pô, realmente, sabe, às vezes até... para não repetir, porque aquilo fica na tua cabeça. Natural, Pois cara. Você acaba refletindo. E você sabe que Exatamente. o síndico, ele, independente, né, de ser morador ou externo, quando ele assume uma gestão, nem sempre ele tem histórico. Né? Ele não sabe o que aconteceu naquele condomínio. Então, é muito importante a participação das pessoas, mesmo as de mindset fixo. Porque tem coisas que eles já experimentaram e que realmente não vai dar certo fazer de forma diferente. Né? Não é tudo que você também pode trazer a experiência e achar que você vai mudar. Tem coisas que realmente você tem que seguir por uma linha de segurança e tal. Legal. Mas falando de uma experiência na prática, Tá. além dessa de relacionamento, que eu acho que talvez seja o âmbito mais difícil, né? De relacionamento é o mais difícil. Sempre, né? Sempre. Eu acho que talvez seja... É o que eu mais gosto, porque eu estou nisso, porque eu gosto demais de pessoas, mas realmente nem sempre é fácil. Mas falando na prática, eu vou trazer duas situações. Uma situação, por exemplo, envolvendo droga em condomínio. Né? É difícil, é uma situação que não vem numa cartilha, como você tem que atuar. Cada condomínio tem uma cultura, tem uma situação. Mas quando você pega aquela situação, naquele momento, quando é algo mais gritante, né? Você precisa atuar. E a forma de atuar, normalmente, é você usando um mindset fixo. Naquele momento, você tem que fazer com que aquilo cesse. Porque pode trazer diversos riscos para o condomínio. Então, você faz uma atuação com a segurança, né? Você faz uma abordagem para que a pessoa perceba que ela está praticando algo que não é possível. Mas depois disso cessado, por exemplo, no condomínio, aí você vai para o seu mindset de crescimento, que é como eu posso atuar para evitar que isso continue acontecendo. Você coloca as câmeras, você coloca refletores para que, né, tenha mais... luz onde essas pessoas normalmente estão, e você começa a fazer um trabalho de conscientização com os próprios pais, que chega até ao ponto de você indicar para uma clínica de conscientização. A gente faz muito em condomínio, a gente traz palestrantes voltados para as mais diversas áreas. Então, isso já é indo para o mindset de crescimento. Você, na hora da situação, você faz cessar o problema, fixo, né? Segurança, é aquela contingência que você já tem preparada, mas depois você tem que atuar fazendo com isso cesse. Muito bom. Daria para ficar uns 3 dias só falando de situações, né? Pois é, o que não falta, E eu pensei na Você começa a enxergar, acho que não só no condomínio, mas o mundo, assim, é muito interessante quando você depois a gente até vai passar o livro, tá? Qual que é o livro que é o mais conhecido que fala do mindset. Depois você tem esse conhecimento, né? Depois você lê o livro, você começa a observar o mundo e as pessoas com essa mentalidade mesmo, né? De exercício, de saber, pô, esse tipo de pessoa ela é mais mindset fixo, essa é mais de crescimento, eu vou agir assim, assado. É bem interessante nesse sentido. Mesmo. E falando ainda de perfil, eu acho que isso varia muito também, depende do que você é no condomínio. Então, isso até foi abordado por vocês na palestra, no Conexão, no perfil do síndico residente, do síndico profissional e do administrador de condomínio. Né? Eles não precisam necessariamente seguirem sempre o mesmo tipo de mindset para determinadas situações. Não, né? É verdade. Quais são essas diferenças, assim, Fábio? Você vê... Paula me complementa aí, porque, né? Normalmente o síndico profissional, por ser, vamos dizer assim, ele é o CEO, né? Tô colocando lá exemplo. Às vezes, no dia a dia, eu tenho que usar como CEO, e no caso o síndico profissional, bastante do mindset fixo para aquelas decisões, a gente fala a solidão do poder, né? A solidão né, do cargo,
Porque você tem hora que, cara, caiu lá, você tem que tomar uma decisão para seguir em frente. Né? Então, normalmente, eu acho que equivalendo ao síndico profissional, ele pela experiência, ele é cobrado pela experiência, ele é pago por essa experiência, então ele se vê muito frente a frente com situações que ele precisa tomar decisões de curto prazo. É o que eu imagino, né? O síndico morador, ele tem um equilíbrio maior disso tudo. Ele tem a vivência, ele tem o histórico, é como se fosse o dirigente da empresa familiar, né? Ele tem ali a vivência desde o início, ou de grande parte do tempo, mas também não pode correr o risco de ser sempre assim, né? Como ele não é o profissional do ramo ali, vamos dizer assim, e ele está exercendo aquele cargo, imagino eu que ele tenha que ter um misto, onde ele aprende com os fornecedores, ele aprende com a administradora, ele dá né? Ele é como se fosse uma esponja ali que vai usando diversas coisas para aprender, mas ele é o guardião do dia a dia, da cultura daquela empresa, daquele condomínio. Então ele tem um misto maior. E no caso do administrador, é claro que esse aí, eu acho que ele é o que tem a maior parte, a maior obrigação de ter um equilíbrio entre o fixo e o crescimento. Porque ele não é o síndico profissional, mas ele teoricamente é o administrador que está vivenciando em todos vários outros condomínios tudo, né? Todas as áreas, todas as situações. Então ele está aprendendo isso constantemente e ele tem que dividir isso com os caras que dirigem, sei lá, o condomínio que ele cuida, né? Mas ao mesmo tempo tem hora que, às vezes na inexperiência de um síndico morador, ele vai ter que usar o mindset fixo dele também, dizer, cara, tá com um problema aí, vai ser assim, assim, assado. Na segunda-feira a gente conversa, vamos matar a situação. Então, e é o gancho, assim, com toda a inexperiência que eu tenho nesse segmento de condomínios, é o que a gente pensa assim, bom, peraí, nós estamos falando da empresa profissionalizada, nós vamos trazer um CEO para essa empresa? Vamos. Então nós temos que dar uma alçada para esse cara, porque ele tem que ter a autonomia dele. Então nós temos que saber que ele vai ter hora que quem decide é ele. Mesmo a gente sendo associado, sendo acionista do negócio. Agora, na nossa empresa familiar, na nossa holding, na nossa conversa, cara, é assim, nós vamos ter que abrir a cabeça para aprender com segmentos ou que a gente vai investir ou que a gente vai montar. Então aí a gente mescla um pouco. É engraçado, Júlio, que a gente vai assumindo papéis mesmo, né? São aquelas histórias antigas. Tô com chapéu do que agora? Ah, cara, eu tô com um chapéu de CEO, eu tenho que tomar uma decisão. Aí depois, não, tô com um chapéu de investidor. Não, então eu tenho que aprender para poder tomar a decisão correta. Né? E tem hora que você tem que mesclar os dois. Então a visão que eu tenho é essa. Tá legal. Muito bom. Vamos entrar então no mapa mental? Senão a gente vai ficar no mindset de novo, né? Pois é, vai acontecer de novo conforme a palestra de vocês. E assim, o mapa mental ele é tão interessante, ele é tão útil, né, na vida acho que de qualquer pessoa, seja para você organizar a sua vida em família, até para um síndico organizar a gestão dele em um determinado condomínio. Né? Sem falar das empresas que utilizam. Né? Eu aqui no Síndico.net eu utilizo para tudo. A gente vai mostrar também a ferramenta que a gente usa, que vocês podem utilizar, mas é algo assim muito interessante e devido aí à grande complexidade que vem se tornando a vida do síndico, né, de uns anos para cá, ele é muito útil para te dar uma visão global principalmente acho naquele início de gestão, quando você pega um condomínio e você conseguir mapear ele inteiro ali, você tem uma visão de como as coisas estão andando e você poder pontuar ali quais são os pontos que você quer agir. Então, pelo menos eu tenho essa visão, né? Você, Fábio, contando um pouco mais, entrando mais nessa questão de mapa mental, explica mais um pouquinho pra gente, assim, o que é essa ferramenta e como que você aplica também no seu dia a dia? Tudo tem um princípio, né? Hoje em dia a gente tem a pressão cada vez mais por resultados e rápidos. Acho que vale para tudo também, né? Pô, você tá lá na empresa, tá no condomínio, cara, você tem que apresentar resultado. E se possível, rápido, né? E aí, obviamente, existe toda a complexidade do dia a dia. Então, de que forma que a gente procura fazer isso nas empresas? A gente busca também ferramentas ágeis. A ideia é você ter ferramentas ágeis. Uma ferramenta ágil? Ela é uma ferramenta ágil. Então, o mapa mental ele serve para nós no dia a dia
para várias coisas, né? Ainda não conceituando, mas a gente usa o mapa mental para enormes projetos, enormes. Imagina assim, vamos comprar uma empresa. Cara, mas o resultado dessa empresa vai vir daqui a 5 anos, ou para a gente continuar com ela, ou para a gente vender. Mas a gente, desde o início, a gente usa o mapa mental para entender como é que a gente vai transformar essa empresa num grande negócio. Então, cara, estou falando de um projeto de longo prazo e gigante. Mas a gente usa para resolver um problema também. Cara, é o seguinte, nós estamos com um problema numa sala de aula com um professor. Como é que a gente resolve isso e não perde os alunos? Então, cara, você está falando de um micro problema. Um micro. Né? E a gente usa o mapa mental. Por quê? Porque o mapa mental é uma ferramenta desenvolvida, vocês vão ver na tela aí, alguma coisa que ela é uma ferramenta que ela foi feita para que as pessoas que tivessem contato com ela funcionasse como o nosso cérebro lê. Tá. Então, por isso que ela chama mapa mental. O que significa uma ferramenta de mapa mental? Algo que você olhe para ela, você retrate ela como se fosse você tira uma fotografia dela, você lembre dela e ao olhar para ela facilite para que você saiba o que tem que fazer. Então imagina que a gente, cara, aqui fez um mapa mental. O projeto é esse, ele está no centro. Para esse projeto dar certo, ele tem diversas áreas em volta e dentro de cada área tem um monte de tarefas para fazer. É como se fosse assim, eu tenho um guarda-roupa que tem um monte de gaveta e dentro das gavetas tem determinados itens. Então, a nossa cabeça funciona assim, ela vai se desdobrando. Pô, eu tenho um objetivo principal, talvez ele seja muito grande e longe. Então, para que eu vá chegando perto dele, eu tenho que ter algumas áreas, algumas tarefas. E dentro dessas áreas eu tenho que fazer algumas coisas. E como o mapa mental foi feliz, né? A gente vai mostrar aí um exemplo. Você olha para o mapa mental, cara, você praticamente facilita a tua cabeça, porque você fala assim, bom, no meio tem uma coisa. Agora assim, o que eu tenho que fazer em volta? Então é uma ferramenta que retrata como o nosso cérebro pensa. E aí, como eu disse, a gente usa para tudo. Por fim, para dizer, a gente... Agora foi, pode falar, eu vou colocar aqui tranquilo. na tela. Para que ele dê certo mesmo, para que ele funcione mesmo, ele tem que ser dividido em áreas. Então lá a gente divide assim, tem um objetivo principal sempre no meio. Acho que a Taola vai falar, poderia ser um objetivo de moderniza a segurança, pode ser um objetivo de, cara, pinta a fachada, pode ser um objetivo principal, né? Mas no caso, o síndico, então, sempre tem um objetivo principal. Em volta a gente coloca pelo menos 3 ou 4 situações. Lá a gente divide entre situações operacionais que são obrigatórias, dia a dia. Aí a gente tem situações estratégicas que são aqueles diferenciais da nossa gestão. Lá entra compliance, lá entra um monte de coisa, inovações. Então você tem o operacional e o nosso estratégico. Aí você tem aqueles que são pessoas, né? Onde a gente envolve pessoas. E aí a gente deixa um para colocar alguma outra coisa. Às vezes jurídico, às vezes educacional, às vezes alguma coisa. Então assim, a gente sempre divide o mapa mental em um objetivo principal e 4 áreas. E aí dentro dessas 4 áreas eles viram tarefas. E para terminar, o mapa mental ele fica plotado nas salas, a gente manda imprimir grande. Ele fica na parede, visível para todo mundo, e aquilo lá é uma ferramenta de checklist. Cara, a gente usa as cores lá da caneta, aí seria outra coisa, design thinking. Mas, a gente, caneta, cara, caneta grifa texto. Cara, amarelo acabou. Então, é isso que a gente tem que fazer, é isso. Fulano vai focar em qual área? Vou focar no jurídico. Ok, tem lá 5 tarefas. Fez a primeira, amarelo. Fez a segunda, amarelo. Ele vira um checklist. Quando aquilo tudo está preenchido, o projeto terminou. E aí nós vamos ver qual foi a performance dele. Então tá todo mundo em contato. Se você ficar 3 meses sem estar na empresa, quando você volta lá, tá lá o mapão, aquele mapão de 3 meses atrás, plotado com todos os avanços que a gente teve. E cara, ele tem um retrato na nossa cabeça. Exato. Você olha para ele, você registra ele. Você pode não lembrar tarefa por tarefa, mas você registra a parte principal. Então, cara, é uma ferramenta, de novo é uma ferramenta, esse aqui eu brinco assim, ele é uma ferramenta de gestão. E o legal dele é que a gente constrói junto. Quando você vai falar, vamos fazer um projeto? Vamos, então vamos sentar e vamos fazer o mapa mental dele. Cara, qual é o objetivo? Pum, põe lá no meio. O que nós temos que dividir por áreas? Tá aí as áreas. Agora vamos falar o que nós vamos fazer dentro de cada uma delas. E e todo mundo constrói junto. Todo mundo E aí você põe lá, registra, pronto, tá lá o mapa. Todo mundo compartilha. Todo mundo compartilha. Visão, e aí depois vira um checklist. Então assim, e do princípio no início, é uma ferramenta ágil.
Primeiro ágil para construir, depois ágil para você estar junto e gerir. E depois, cara, aquilo lá vira meio que um... Lá, finalizando, a gente usa, quando algum cliente vai lá e fala assim, o que vocês vão fazer na nossa empresa? A gente fala isso aqui, ó. Pá! A gente dá, é como se fosse a nossa proposta. É isso? É tudo isso? É. Então tá bom. Tá. Então, mas vamos olhar junto. Em uma folha a pessoa consegue ter uma noção global, geral. Uma complexidade, um monte de coisa em uma folha. Eu acho que até uma estratégia interessante, porque qual que é uma das dores do síndico, a Taula sabe muito bem disso, é o quê? São aqueles condôminos que não conseguem enxergar valor no que o síndico faz, acham que o que ele está fazendo é coisa simples e qualquer um faria, e eles, por não terem essa noção, são geralmente os que mais reclamam, né? E os que mais tem braço curto também, né? Quando você chama para fazer alguma coisa, eles né, não participam nunca. Tem gente que vai gostar de construir o mapa mental, mas se for para executar tudo aquilo lá, vai ocorrer, né, cara? Até assusta, né? Então, assim, uma das coisas que a gente... Inclusive, surgiu isso da palestra que vocês deram no Conexão Síndico Net, tá? Qual que é a estratégia? E a gente, inclusive, vai disponibilizar depois no Síndico Net para muitos síndicos explorarem um pouco isso. Coloca um mapa mental das suas atividades, de todas as atividades, de todas as responsabilidades que você tem como síndico, ou até de administrador também, porque o mesmo acontece com as administradoras. Total. Põe um dia lá um mapa mental de você, síndico, para os moradores terem ideia de tudo, né? Do que é a sua vida de síndico. Eu acho que isso vai mexer um pouco até com o mindset deles em relação realmente ao que é um síndico e valorizar então esse síndico. Então acho que é uma estratégia super legal. Eu estou assim mostrando aqui brevemente para vocês que a gente abriu aqui. Isso daqui, por exemplo, é um mapa mental até de certa forma simples, que eu apresentei até no Conexão Síndico Net brevemente, só para ilustrar um pouco do que são aí as principais atividades de um síndico dentro de um condomínio. Tá? A Taula ela tem o mapa mental dela também, que a gente vai disponibilizar para vocês usarem como referência. E no final a gente vai mandar para vocês, para todos os inscritos, qual que é a ferramenta que a gente usa. O livro também a gente não pode esquecer de mandar para vocês, tá? Isso. Então, Taula, esse meu aqui, por exemplo, ele foi muito focado nas atividades de um síndico, mais para ilustrar. Eu sei que você usa um seu que também foi apresentado. Sim. E que o pessoal ficou muito curioso também para saber como que você estruturou o seu e para como que ele está te ajudando. Conta um pouco desse seu mapa mental. Então, pegando um gancho naquilo que o Fábio falou. Primeiro que é isso tudo que vocês falaram, é um diagrama que você consegue enxergar, né, até você mesmo e acho que na função de síndico, passar para a sua equipe aquilo que é função do síndico, aquilo que você tem que entregar para o condômino. Então é muito legal, a gente usa muito até como checklist mesmo, porque ele é visual, porque ele se torna prático, cada um sabe qual parte é minha aqui nesse mapa imenso, né? A gente vai disponibilizar, mas é bem complexo a cabeça, assim, e tudo que o síndico tem para fazer. É mais ainda do que o meu, a gente vai enviar isso aqui para vocês, tá? Isso, esse a gente desenvolveu e assim, eu procurei desenvolver também em 3 partes principais. Então a primeira parte é a que envolve aquilo que é obrigatório. Todo síndico tem que fazer, faz parte do dia a dia, não é opcional. Então, por exemplo, as assembleias, né? Então ali da assembleia já desenvolve uma outra função, que é você tem que convocar, depois você tem que publicar, né? Você tem que preparar. Aí tem diversos pontos ali. Por exemplo, você tem assembleias de prestação de contas, de dar conhecimentos a procedimentos que você tomou na sua gestão, procedimentos judiciais, procedimentos administrativos. É numa assembleia que você aprova melhorias, aprovar a previsão orçamentária, vou ter uma aqui daqui a 2 dias, para aprovar a previsão orçamentária, você aprova o plano diretor. Então, isso é, por exemplo, que desenvolve ali
do primeiro item, que é a assembleia. Né? Então você já tem. E se você se preparar, você vai pondo o check ali. Esse eu já fiz, esse eu já fiz, tal. O próximo... Até delega, né? Às vezes tem até coisa delega, que você pode delegar, com né? certeza. Durante a preparação. Envolve as pessoas que vão fazer parte daquela preparação junto com você, né? Faz as reuniões prévias com o próprio condomínio para explicar o que você vai apresentar na assembleia. A gente faz muito isso e otimiza a reunião. Por exemplo, a administradora faz parte da função do síndico a administração. E aí ele pode desenvolver ele mesmo, né? Ou contratar uma administradora para isso. E aí desenvolve mais pelo menos uns 6, né? Que cabe para a administradora. Eu também separei. Coloquei, por exemplo, suporte. Cabe à administradora dar suporte ao síndico. Onde? No relacionamento que você tem com o gerente, e ele vai te ajudar ali numa reunião, né? No atendimento aos condôminos, que muitas vezes é feito pela administradora lá no escritório deles, no recebimento e troca de malotes, que vão as contas para pagar e etc., na categorização das contas, para que elas entrem no lugar certo do balancete. Então, assim, olha quanta coisa a gente já falou só em 2 itens. Pois é. Né? Aí você tem finanças, cabe a administradora, junto com você, desenvolver o planejamento orçamentário, qual ela vai seguir. Então, a prestação de contas, a análise dos balancetes é feito por você, com o seu conselho fiscal, às vezes uma auditoria e a administradora, né? Tudo sai desse balancete que ela preparou. Olha quantas outras atividades, né? Você envolve o auditor, você envolve o conselho fiscal e depois você envolve a assembleia, porque você tem que fazer a aprovação. Tudo você vai amarrando. Tudo está conectado. Pessoas, né? Cabe à administradora cuidar lá do departamento pessoal, acho que tem recursos humanos. Você tem o relacionamento com o zelador, gestão de EPIs. Exato. As normas. Aí eu já coloco numa outra parte. Essa que eu estou falando é mais da administração. E aí eu coloco assembleias, eu coloco administradora, eu coloco o relacionamento, que aí varia, né? Reserva de espaço, mudança, entrega de mercadoria, gerenciamento de obra, tudo que envolve aquilo que o condômino, de certa forma, participa com você. Aí depois eu passo para o jurídico, que também normalmente você terceiriza, né? Mas faz parte do básico, tudo isso tem que estar funcionando. E aí o jurídico vai tratar da cobrança, vai tratar das ações de execução, eventualmente, de cobrança judicial, de gestão da inadimplência como um todo, e aí vai também enorme, né? E também no obrigatório tem o patrimônio, a conservação do patrimônio, que aí você pode pôr segurança, limpeza, né? Tá dentro dessa conservação, manutenção. Legal. E depois eu vou para o operacional. Sim, para dividir. Por exemplo, eu uso até para os KPIs, para o SLA, eu uso o mapa mental. Porque quando eu faço atividade, por exemplo, que eu espero que a administradora me entregue, no mapa mental já está ali tudo que é função da administradora. Quando eu vou fazer os KPIs, eu já uso esse mesmo mapa mental para eu entender o que eu preciso puxar de resultado dali. E o SLA também, porque eu já vejo se ela me entregou ou não. Então, desenvolve, o mapa mental é maravilhoso, porque ele serve para você programar a gestão, ele serve para você atuar num imprevisto, né? Ele serve para um novo projeto. E eu vejo que você consegue engajar muito a equipe usando o mapa mental, porque ele é uma ferramenta até divertida, né? Porque quando você está ali desenvolvendo, né? Eu quando estava fazendo até o do Conexão, a gente trocou bastante ideia, né? E aí eu colocava alguma coisa, via que você tinha colocado alguma coisa diferente, a gente foi até mudando os lugares, não, isso daqui cabe melhor aqui. A gente fez em 6 mãos até, né? É muito legal, é muito dinâmico e ele não é engessado, né? Eu desenvolvi o meu, que a gente fez muito junto, mas o meu é diferente do seu, porque eu entendo em que área. Então, por exemplo, gestão de pessoas, né? Que eu falei, no meu ele está em outro lugar. Na gestão operacional, eu coloquei ali o meu gerente predial ou o zelador, com uma série de atividades, então ele tem que ter reunião com a equipe, orgânica e terceirizada, para que ele possa estar controlando o dia a dia do condomínio. Você vai falando, eu vou meio que montando aqui. Ele tem que acompanhar os checklists da manutenção,
né? Para ver se está tudo em dia, se a gente não vai ter aí nenhuma surpresa. Ele tem que acompanhar os EPIs, ele tem que fazer a gestão, né? Está todo mundo usando EPI numa obra, os funcionários da jardinagem estão usando os EPIs, isso é extremamente importante para evitar até um risco trabalhista, um acidente grave. Por exemplo, o controle de pragas, né? Tudo aquilo que é obrigatório, dedetização, limpeza de caixa d'água, tem que estar. Ele funciona como um planejamento, como um checklist. Né? Ele tá muito, você tá... E eu já recebi o alerta que o que a gente fez foi modificado aqui, por isso que chegou um alerta aqui, você modificou, e eu recebi aqui, aquele que nós fizemos junto, já foi modificado aqui. Isso é legal também. Tem esse lance também, né? Quando é uma ferramenta compartilhada, se um dos membros do grupo fizer alguma alteração, ele tiver essa habilitação para isso, todos vão ser notificados. E aí isso é legal, porque é vivo, né? E tem as inspeções prediais, que tem mais uma série de outras coisas. Elevador, sistema de segurança, jardim, quadra, o dia a dia, né? Aí a gente pode entrar em manutenção preventiva, em manutenção corretiva. Eu acho que um formato interessante para você ver que tem várias situações que você pode usar, né? Um outro formato interessante, acho que até para início de gestão, é você tirar uma foto uma fotografia da situação daquele condomínio naquele momento através de um mapa mental. Sim. Então, você monta ali, aqui, por exemplo, vamos dar uma brincada aqui, né? Salão gourmet. Você vai listando todas as áreas e você vai brincando da seguinte forma. O salão gourmet, vamos supor que eu tenha colocado aqui toda a estrutura, até de área de lazer de um condomínio. E ali está tudo marcado. Mas eu quero agora dar níveis da própria situação, como que está a manutenção dessas áreas, de criticidade. Tá? Então, eu posso marcar aqui, colocar um sinal de alerta para o salão gourmet e inserir aqui um comentário que verificar infiltração, alguma coisa do tipo. Estou dando exemplos, tá? Funcionamento do fogão, do forno. Do forno. Porque é um gourmet, né? Você não pode locar se ele não tiver com isso em dia. Exatamente. Enfim, com essa fotografia, você consegue, por exemplo, aqui, se está muito crítico, se é um condomínio que, isso daqui tá bom, sabe? A parte de infraestrutura tá ok, eu não vou mexer nisso agora, então vou lá e já marco ela. Mas ele está com um problema sério de parceiros. Então aqui eu coloco um sinal de atenção ou algo mais crítico e consigo determinar quais são as áreas que eu vou dar ênfase, pelo menos nesse início de gestão. Lógico, isso tudo com um mapa pronto, ele fica muito interessante, porque você vai ter ali toda a estrutura e você vai saber, pelo menos depois de você ter esse planejamento, onde que você vai agir, quais são as áreas mais críticas. Sem dúvida. Também, né? Sim. Então dá para brincar muito, né? Para manutenção, o mapa é maravilhoso, porque você consegue dividir, de fato, entre aquilo que você consegue fazer uma preventiva, e aí você elenca ali, por exemplo, elevadores, bomba, e aí você pode gerar quem é a empresa que cuida, quando foi a última manutenção, se tem alguma situação que você precisa, por exemplo, depende de uma assembleia para aprovar, né? Se há um nível de criticidade que você precisa atuar e às vezes você não tem verba, porque você não previu, e aí você tem que lançar mão, por exemplo, do próprio fundo de reserva, porque senão você não continua o funcionamento do condomínio. Então é uma ferramenta, eu uso muito e eu acho que é uma ferramenta que te organiza, inclusive, né? E acho que é interessante, Taula, assim, você, como síndica profissional, a sua gestão, a gente até valoriza isso, porque você não usa só essas duas ferramentas, né? Você tem várias técnicas, ferramentas, metodologias que você usa, que você muitas vezes comenta, e que depois a gente pode até trazer aqui para explorar um pouco mais, matriz Gucci. A gente falou esses dias atrás da matriz Gucci que é pouco usada até em condomínio, mas eu acho que faz uma diferença enorme até na valorização do patrimônio, porque você consegue,
na previsão orçamentária, mas aí não vamos entrar nesse assunto agora, porque a gente sai do mapa mental. Sabe o que eu achei legal, Júlio? Eu tava olhando aqui, né, esse mapa mental, a Taula preparou, né, com vocês e tal, ela fez um mapa mental, assim, super bacana da função do síndico. E aí tava me chamando a atenção, assim, algumas coisas. Primeiro, a divisão por cores. Sim. Boa. Ela dividiu em 3 áreas, cara, é nítido, assim, sabe? Meio que tá... Do jeito que eu falei lá, eu consegui ver materializado. E não é que qualquer um pode se tornar um baita síndico, mas pode se preparar para ser um síndico completo, porque tá dividido por cores. Então tem 3 cores lá, um obrigatório, o outro mais, né, gestão operacional e o outro um pouquinho mais estratégico. Tô vendo até que tem coisa, tecnologia, comunicação, gestão à vista, compliance, cara, em cores. Sabe? Então, cara, o obrigatório tem que funcionar. Entendeu? É isso, cara. É como se a gente, né, olhasse para isso. Então, a outra coisa, assim, é completo sob o ponto de vista de preparação. Então, pô, vou lá, vou estudar, quero ficar melhor nesse assunto. Cara, você tem absolutamente como entrar em item a item para se preparar. E aí o que a gente acha legal, né, tentando fazer um gancho que eu gosto muito de fazer... checkpoints de avaliação. Sim. A gente tem alguns rituais lá, chega algumas empresas, tem até diário, mas tem sempre lá um ritual semanal. E aí, eu não vou dizer o nome, mas tem um cara, virou político, mas um baita empresário, e que há uns, sei lá, acho que uns 5 anos atrás, eu fui numa reunião na empresa dele, e eu fiquei fã do formato, assim. Eles tinham bastante coisa de mapa mental, nas paredes, e ele tinha uma sala de reuniões em pé. Então não tinha cadeira, não tinha mesas, não tinha nada. Então ali era uma sala de decisões. Ele falava assim, é o nosso ritual de decisões semanais. E cara, e nessa sala iam patrocinadores, parceiros, funcionários e tudo mais. Mas tudo num mapa mental ou numa ferramenta de gestão ágil visual. Eles utilizavam como checklist, naturalmente, isso tudo. Mas eles usavam aquilo para fazer avaliações de progresso, entendeu? Legal. Então, cara, é o seguinte, hoje a nossa reunião vai falar sobre tal ponto, tá aqui ó, no nosso mapa, vamos entender como é que tá o progresso disso e o que a gente precisa fazer essa semana. Então, cara, é uma ferramenta que, imagina você fazer uma reunião de equipe, então, a Taula ficou falando, eu fiquei pensando assim, imagina um síndico falar, galera, vamos fazer uma reunião do nosso time aqui, ou do conselho, ou da equipe própria, ou da equipe de funcionários. E todo mundo está com isso na mão e discutindo sobre determinados pontos daquilo, mas todo mundo mega alinhado, cara. Eu acho que é uma coisa tão bacana de você ver acontecer. E como que não pode acontecer num condomínio isso? É óbvio que pode, deve, não importa o porte. Se encaixa muito bem, né? Não importa o porte, né, da pessoa. Então, me trouxe esse link, barato. Mas imagina uma reunião em pé, aí eu perguntei, eu curioso, mas por que em pé? Ele falou, é o seguinte, não tem nada na sala. Se der no máximo 40 minutos, as pessoas começam a encostar. Quando elas começam a encostar é porque, nós já passamos tempo demais e estamos falando muita coisa e a decisão não andou. Mas é bem isso mesmo, e aí ele eu falou, já tinha visto esse... Muito bacana. E aí ele falou, cara, então assim, nós temos que ter ferramenta ágil para a gente tomar decisões que necessitam de agilidade. Então se a gente vai avaliar, nós vamos avaliar de forma fácil, e aí vinha a ferramenta, e aí ele criou também o ambiente para isso. Exato. Mas o legal é que todos alinhados, a galera entrava ou para ver na parede, ou entrava todo mundo com o mapa na mão. Legal. Isso é legal. Muito você bom, dá olha, cara. Ele tangibiliza, né? Muito, cara, muito. E aí você começa a brincar. Ela personalizou dividindo por cores. Acho que isso é legal. Não tem um jeito 100% correto, tem o jeito que você faz, mas o princípio é o mesmo, né? Eu tentei fazer meio que assim, aquilo que sempre foi obrigação do síndico, desde que começou a ser síndico, a vida do síndico ela passou a ficar muito complexa de um tempo para cá. Não é simples ser síndico, né? Então eu coloquei lá, depois quando o pessoal receber, vocês vão ver, em verde tá aquilo que é básico, é aquela administração que sempre teve, é o normal. Depois em verde eu coloquei, em laranja eu já coloquei aquilo que você vai depender do seu operacional, então você precisa de uma equipe de segurança, de uma equipe de limpeza, do seu gerente. E aí eu fiz cinza, que aí é a parte que eu mais gosto, porque eu gosto muito dessa parte de tecnologia, de inovação, de trazer
E aconteceu, né? Hoje o síndico tem que entender de tributo, tem que entender tem o E-Social, tá tudo ligado, né? Mesmo para as administradoras, tá muito mais complexo hoje do que era antigamente. Mas eu coloquei lá na área cinza, eu coloquei aquilo que eu faço hoje. Então isso é legal também, porque eu coloquei gestão à vista. Você entra nos condomínios que eu sou a síndica, você não fica ali parado esperando atendimento. Você tem um monte de coisa nas paredes para você olhar. Então, você tem os indicadores, você tem processos, você tem a parede com scrum, que tem os post-its, como é que tá indo as coisas. Isso tudo não é uma ferramenta, é só para parecer moderno, não. É porque ele traz gerenciamento. E quando você consegue gerenciar, você consegue gerar resultado. Coloquei tecnologia, que eu quase não gosto, né? Olha, bastante coisa aqui. Assim, a gente está com pouco tempo, eu vou entrar em algumas perguntas. O Bruno Poleto, por exemplo, ele fala que ele diz o seguinte: nada mais é do que um cronograma de gestão, mas vale pedir para o Fábio ou o Taula comentar que mapa mental é muito além disso. Né? Não é só um cronograma de gestão, e é muito do que a gente está falando, tá, Bruno? Realmente você consegue compartilhar, distribuir tarefas, enfim. Tomar decisões. Fazer uma gestão de crise com um mapa mental, né? E acho que o que ele está querendo dizer é assim, a gente está usando isso como uma excelente ferramenta de gestão. Mas o mapa mental, ele realmente é muito mais do que isso, porque você usa essa forma para tudo na sua vida também. Até para estudar. Cara, eu estudava com mapa mental. A gente tem o nosso mapa mental, a gente, né? Então ele é complexo. Até para atividades diárias, né, de casa, assim, organizar os filhos. Vou passar por mais alguns aqui. O Jefferson Lavor, ele diz que, aí não é nenhuma pergunta, mas olha, é sempre bom e estimulante aprender novas coisas e desafios. A pergunta que eu faria, o próprio tema já trouxe, para que serve e como aplicá-lo. Legal, Então, na verdade, isso é legal. A gente já está demonstrando. Depois vocês também podem, a gente vai enviar um e-mail para vocês do mapa mental, se vocês quiserem responder em cima desse e-mail, a gente também dá uma olhada e às vezes esclarece mais dúvidas de vocês também. Tá? Olha, o Leonardo De Luca, ele diz o seguinte: falou-se sobre a situação em que é necessário usar um mindset mais fixo. Porém, como fazer para motivar e engajar? Acho que você contou um pouco já também, né, Taula? Como que você faz para engajar? Essa parte é um pouco do que o Fábio falou também. Não dá para esperar que as outras pessoas tenham o conhecimento desse conceito de mindset. Mas você fazendo a leitura deles, você age de uma forma que você possa trazer eles, engajar eles, sem bater de frente com eles, né? Ou às vezes até batendo de frente, mas daquele jeito que você sabe que... Tem uma coisa que é fundamental. Tem hora que contra fatos e resultados não há argumentos. Exatamente. Então, às vezes, num primeiro momento, você pode bater de frente. Né? Mas o resultado fala por si só. Se o resultado aparece, aí você vai engajando por ondas. E aí você vai aumentando o nível de confiança. No time, as pessoas em você nas pessoas, e as coisas vão efetivamente andando. Então tem hora que tem que dar um passo. Esse lance assim, do síndico adquirir, a ganhar cada vez mais confiança da massa condominial, é essencial para ele sobreviver à batalha. E assim, eu acho, Júlio, que pelo menos no meu modelo de gestão, você levar transparência, comunicar de verdade o que está acontecendo, isso traz confiança. Porque o condômino ele vai saber que, estando tudo bem ou estando tudo com problema, você vai falar a verdade e vocês vão conduzir isso para um resultado. Dá segurança para a pessoa. Isso dá segurança. E a outra coisa que o Fábio falou, contra fatos não há argumentos. Então, quando você começa a mostrar o resultado, conta financeiro em dia, manutenção em dia, cota condominial ok, o condômino ele vai se convencendo e vai se engajando até junto com você. A gente acabei de ter uma eleição num condomínio grande, complexo, que eu amo cuidar, né? Eu gosto muito, mas ele era desafiador. E eu percebi no dia da assembleia que todo esse trabalho de mostrar o rosto, de falar a verdade, de
colocar os condôminos envolvidos em todas as situações. Eu faço muita assembleia, eu levo muito a situação para a assembleia, para a decisão dos condôminos. E quando eles sentem que a decisão de verdade está na mão deles, que eu sou mais uma executora daquilo que eles decidem, eu acho que o engajamento é natural, sabe? Tanto que o resultado foi uma reeleição de mais de 85%, num condomínio enorme. Que a coisa flui. Né? Flui. Quando você realmente está ali. Não quer dizer que você vai acertar sempre. Quer dizer que você vai falar, olha, aqui talvez a decisão não foi a melhor, vamos corrigir. Eles vão confiar em você, até para você dizer, olha, aqui talvez não foi o melhor caminho. Eu acho que isso gera engajamento. Olha, Daniel Gustavo Primo, doutora Taula, muito bom o conteúdo e muito útil para a vida condominial. Parabéns. Olha que Obrigada. bom. Que mais? Que legal. A Ana Grapiglia também está falando, olha, eu estou gostando muito, ótimas dicas, mapa mental é necessário mesmo para haver organização. Que mais? A Kátia Gouveia, muito bom, importante o mapa mental. E o Luiz Carlos Andrade Costa também falando, olha, excelente aula, parabéns. Pô, que legal que a gente está conseguindo passar, né? Bacana. Porque às vezes o mapa mental é muito interessante, mas assim, você tem que realmente... É difícil às vezes passar, mostrar, né? E para a pessoa conseguir aplicar isso em condomínios. Então, até aproveitando a ferramenta que eu costumo usar, acho que você usa também. Essa também, né, Taula? Ela chama mindmeister.com, tá? Depois a gente passa exatamente o endereço. Ela é gratuita, até 3 mapas mentais, tá? Então é uma excelente forma de você usar e ver, você ter tomar gosto aí pelo negócio. E depois não é cara, acho que são $5 por mês por aí, para você então ter um número, acho que ilimitado de mapas mentais, tá bom? O que mais? O Joaquim Alves Moraes também, que estava falando aqui, estava super curioso para saber sobre como usar o mapa mental. E, acho que é mais um aí que a gente conseguiu também ajudar. E a gente espera, então, que vocês consigam colocar em prática tanto os conceitos de mindset, como também a ferramenta de mapa mental nos condomínios de vocês. E depois contar pra gente um pouco depois, né? Exato. Como que foi a experiência. O livro, né? O do Mindset, acho que é legal ler o livro. Ler o livro. Super agradável, chama Mindset mesmo. Chama livro, Mindset, né? Exatamente. Eu acho até, Júlio, que aí aproveitando... o nome da autora acho que é Carol. Carol, se eu não me engano é Carol, não tenho de cabeça. Mas é o livro de cabeceira da moda aí da galera, entendeu? Maravilhoso. Júlio, você podia aproveitar depois todo o pessoal que segue o Sindiconet para eles mandarem um tema para a gente desenvolver um mapa mental. Carol, falando de condomínio. E eu Sim, olha, vocês podem compartilhar com a gente também. O mapa de mental envia para a gente, que a gente às vezes pode até compartilhar com outros síndicos, se vocês autorizarem também. Essa troca é muito interessante. E tem uma coisa legal, assim, que acho que a gente não tocou e bem no final agora vale a pena. Ele não é algo fixo, ele vai mudar o tempo inteiro. Ele é orgânico. Cara, a nossa cabeça. Pois é. A gente vai aprendendo coisa e os desafios vão aumentando e a gente vai ou aumentando a exigência ou a nossa cabeça vai mudando, você vai aprendendo mais coisas. Então a gente tem que mudar ele também. Pois é. Né? Eu ia terminar assim a minha parte fazendo uma pergunta, principalmente para a Taula. Quando você olha para o seu mapa mental, eu acho que tem muita coisa que você olha e você fala, acho que isso eu tenho que mudar agora, eu tenho que acrescentar mais coisas, né? Eu até brinquei quando a gente estava construindo, até com o Júlio, porque eu olhava 1 hora ele lá. Né? Toda hora ele estava mexendo no mapa. E eu também. Eu falava, gente, a gente... Você no seu escritório... Eu falava, não vamos acabar nunca. Não vamos acabar nunca. Não tem fim, essa é a verdade. Porque todos os dias nasce coisa nova, né? Mesmo na tecnologia, a gente já estava falando agora de IoT. E aí a gente abriu toda uma parte aqui que cabe a IoT, onde a gente pode usar. Não para, porque a vida em condomínio também não pare. Cada condomínio que você entra, você aprende uma coisa nova que dá para incluir aqui no mapa.
Não para. Não para, né? Isso, né? Mas quando eu olho para o mapa mental do síndico, às vezes eu olho e falo assim, nossa, tudo isso mesmo que a gente faz, então, né? olha, acho que é uma grande dica também, usem o mapa mental para valorizar o trabalho de vocês e para mostrar um pouco da batalha que vocês têm diária ao administrar condomínios, principalmente para mostrar para aqueles que não entendem e acham que vida de síndico é moleza. Tá? Então mostra, e de uma forma assim, não precisa, tá aqui meu mapa mental. Não, deixa um dia lá, e coloca uma pergunta. Você conhece todas as responsabilidades e atividades de um síndico? A gente vai criar até no SíndicoNet um modelinho assim. Aí põe lá, só para a pessoa ter pelo menos uma percepção, né, do quão complexo e o quanto você merece ser valorizado no seu condomínio. Tá bom? Mais algum recado? Taula, Fábio? Acho que legal, é sempre bacana estar aqui. A gente aprende também, né? Eu saio cheio de ideias. Vocês, Eu de verdade, eu vou anotando aqui. Eu sei que no celular eu anotei um monte de coisa, porque você acaba fazendo um link. Já tem aqui, cara, precisamos tomar tais decisões, mas já estou aqui com 3 ideias de mapa mental de projeto lá que a gente não tem desenhado e que a gente tem que chegar lá e tem que fazer, né? Porque, então assim, a dica que eu dou, sei lá, a provocação que a gente tem que se fazer é a história do mindset de crescimento mesmo. Tem hora que a gente tem que baixar a cabeça, abrir a cabeça, o exercício do travesseiro, sabe aquele que, para ele você não pode mentir, então... Por mais que você esteja ali numa situação delicada, alguma coisa você aprendeu, né? Então, acho que leia o livro, não tem como não ler, é bem bacana, o livro é uma delícia de ler. Você vai se ver ali numa situação, no fim você vai chegar falando assim, caraca, eu sou muito cabeça dura, sabe? No fim você vai falar, eu achava que eu era cabeça aberta, mas no fundo eu preciso, olhar direito. Um mindset mais de crescimento, com certeza. Mas antes você fala, cara, que difícil. Então, tem vários exemplos, né? Maravilhoso. E o mapa mental é um exercício, começa fazendo simples, assim, sabe? Pega um projetinho, uma coisa e faz o dele. Né? A Taula já fez, o Júlio já fez aqui os do segmento, aproveita isso para aprendizado, checklist, mas exercita fazer, entendeu? Exatamente. Uma coisa... Faz você e envolve alguém, pelo menos faz com alguém a primeira vez. Começa às vezes até com você pessoalmente, né? Por exemplo, eu faço isso, né? Todo início de ano, acho que algumas pessoas fazem também, acho que todo mundo faz, na verdade, aquele planejamento de início de ano, né? E usa um mapa mental para fazer isso. Então você cria ali o seu mapa mental, as suas prioridades, as suas metas, os seus desafios, os pontos que você quer melhorar e tira uma fotografia disso e depois vê no decorrer do ano, no final do ano, como você está, você melhorou aqui e ali. Então tá vendo? Até para sua vida pessoal, né? É muito interessante. Muito. Exato. Tá bom? Muito. O que mais? Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Eu vou só agradecer. É sempre muito, muito bacana estar aqui. A gente gosta, eu e o Fábio, a gente sempre fala, né? É uma experiência muito, muito bom trocar experiência, né? Eu realmente tenho meu mindset muito de crescimento, porque eu não tenho problema nenhum em passar conhecimento e amo receber. Adoro ir em palestra, fico lá no SíndicoNet olhando, no Conexão. Fiz questão de participar de todos, eu gosto demais. Eu acho que o mercado condominial é imenso, tem espaço para todo mundo. A gente pode fazer desse mercado cada dia mais sério, mais ético, né? A gente não precisa passar perna em ninguém, cada um tem uma metodologia, né? Cada um é voltado mais para uma área, eu brinco, né? Eu não sei cuidar tão bem de condomínios menores quanto eu cuido de condomínios maiores, é uma habilidade. Pois é. Então eu acho que tem espaço para todo mundo, a gente está cada vez mais aprendendo um com o outro, né? É muito bom de fato estar aqui. E a gente se fortalece, né? Sem dúvida, eu acho que o mercado se fortalece, condomínio vai ficando cada vez com uma visão, até os condôminos, de quão sério é essa atividade que a gente exerce no condomínio deles, né? Eu brinco às vezes, olha, eu não moro aqui, então essas decisões que eu tomo e com muito amor pelo que eu faço, é pensando na casa de vocês, na valorização do patrimônio e tal. E eu também queria deixar aqui uma palavra para os síndicos moradores, porque eu sou síndica de onde eu moro. E eu tenho que dizer, às vezes a gente acha que ser síndico profissional, externo, é muito mais difícil. É difícil ser síndico em casa, porque o mindset fixo, às vezes, te passa uma rasteira.
Você tem mais dificuldade, às vezes, de lidar com as emoções onde você mora. Então, síndicos aí, moradores, vocês têm todo o meu respeito, porque não é fácil. Embora seja maravilhoso você, quando tem bons resultados, né? Você fala, nossa, como eu colaborei para esse lugar que eu moro. Eu tenho essa sensação, a gente estou acabando agora a gestão lá no condomínio, não pode ter uma reeleição lá, mas eu saio com uma sensação de dever cumprido e feliz pelas áreas comuns. Ótimo. Então, muito feliz de estar aqui. Mapa mental, tem um monte de coisa para a gente desenvolver, falar, ficaria aqui a tarde inteira tratando sobre isso. Mas obrigada mais uma vez pelo convite. Valeu, obrigado mais uma vez também. Bom demais, né? Essa dupla é fera mesmo. Imagina. Então, eu agradeço também mais uma vez a participação de vocês. Lembrando que provavelmente já esse webinar a gente vai transformar em podcast. Então, o Síndico.net vai passar a ter webinars e podcasts também. Então, você vai poder escutar no carro, que é uma coisa interessante. Hoje em dia, com o trânsito, né, de hoje em dia também. Ou em qualquer lugar, no ônibus, no metrô, tá? E que mais? Agradecer mais uma vez também a Intelbras, soluções em segurança para condomínios, equipamentos também. Muitos condomínios a gente olha, a gente nem faz ideia de quanta coisa da Intelbras tem lá e faz aquele condomínio funcionar. Então, obrigado mais uma vez à Intelbras e até a próxima. Daqui a um mês a gente retorna então com mais um webinar Síndico.net, ok? Tchau, obrigado. Valeu. Tchau.